Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos. E esse vídeo é para o preparatório, vai ter trecho dele no YouTube, mas a maioria dessas aulas vai para a nossa plataforma online, para o pessoal que está aí fazendo o nosso preparatório na nossa plataforma da Twilio, beleza? Então, as aulas presenciais já começaram. Fichinópolis também vão começar já essa semana, aqui no Centro de Neves também essa semana, aos sábados. Então, só deixar claro essa questão das turmas especiais. Então, sábado tem uma turma específica, segunda tem outra turma específica, quarta tem outra turma específica. São 3 turmas diferentes. Os alunos ficam perguntando, pode participar da aula, pode não participar? É, Nem todas as turmas têm vagas, então não tem como ficar liberando para o pessoal participar, assistir mais de uma aula, tá? A não ser aqueles que têm aquele plantão ou está escalado no sábado, que perdeu aquela aula e tal, ela vai repetir na segunda e tem vaga naquela turma, a gente consegue fazer isso. Fora isso, pessoal da plataforma online, vamos pegar aqui aqueles pontos importantes que está no nosso cronograma de educação, no nosso cronograma de ensino, no conteúdo programático da Banca IBGP. Beleza. Então, quais são os pontos importantes da matemática que você tem que dar? Eu já falei várias vezes que existem alguns pontos da matemática que são cruciais para o desenrolar de todo o processo. Então, de novo, nós estamos aqui no raciocínio lógico. Eu sempre vou colocar RL, tá? Para ganhar tempo, facilitar, para que você possa ficar entendido. E em volta do raciocínio lógico, nós vamos ter os conteúdos que são importantes para o nosso desenvolvimento, tá? Já falei isso no mapa mental, só estou repetindo para seguir nossa jornada de aula aqui. Então, olha, aqui você vai precisar das 4 grandes operações. 4 operações. Bom, o que são as 4 grandes operações? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? O que as pessoas têm mais dificuldade é com esse carinha aqui, ó, da tabuada. Por que a tabuada ela é tão importante, Eduardo? Vou dar um exemplo. O número 384, beleza? Peguei esse número qualquer, que numa das operações ele apareceu, então o número 384. Qual que é a importância da tabuada? Eu ensinei uma técnica, uma dica, que é para você conseguir, estava lá, delta, numa equação do segundo grau, igual a 384. Como que eu faço para descobrir se esse número tem raiz exata ou não? Tem 2 caminhos. Você pode pegar ele e decompor em fatores primos. Tá? Nós temos uma aula só de decomposição e fatoração. E você também pode pegar esse número e colocar ele nesse aspecto aqui. Ó. Você vem aqui e olha o último número. E da tabuada, você vai verificar qual o número, vou colocar, tá? Do 1 ao 10, do 1 ao 10, qual o número que do 1 ao 10, você multiplicar por ele mesmo, vai dar um número final 4. Qual que é? Tem o 2, porque 2 vezes 2 é 4, e tem o 8. Então, o que eu sei? Eu sei que algum número pode ser que a raiz quadrada daquele número seja algum número que termine em 2 ou termine em 8. Então, vamos começar com o 12, com o 18, com o 22 ou com o 28. Né? Ele está dentro desse universo. Então, o que eu fiz? Vou pegar o 22 primeiro. O 12 dá 144. A gente já sabe de qual que a gente usa ele muito. Tá? O 22, vamos fazer o 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Todo mundo sabe fazer uma multiplicação. Ninguém tem dúvida com isso, não. Estamos indo para um concurso público. Tá? 4 desce. 4 mais 4, 8. 484. Passou. Passou bastante. Então, eu sei que o 22 não é. Ele só pode estar entre esses dois números. Como esse aqui não é, vamos tentar o 18. Então, beleza. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vamos 6. 8 vezes 1, 8. Com 6 que subiu, mais o 6, 14. Por uma casinha, 1 vezes 8, 8.
1 vezes 1, 1. Certo? Deixa eu só corrigir aqui que lá o número não era 384, não. Era 324. Então, aqui, ó. É porque, relembrando a aula de sábado, tá? 4 desce, 4 com 8, 12. Sobe 1, 324. Tá? Estou corrigindo o número aqui, porque na aula lá eu usei esse modelo, estou replicando esse modelo para o módulo online. Tá? Então, aqui, eu descobri, então, que a raiz quadrada de 324 vai ser igual a 18. Usando essa técnica da tabuada. Eu pego, olho o último número e vejo na tabuada do 1 ao 10 quem é que termina com 4. Qual o número que eu multiplicar por ele mesmo termina com 4? Ou o 2, ou o 8. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 8 dá 64. Nenhum outro que eu multiplicar por ele mesmo vai dar 4 no final. Você pode fazer isso com qualquer número que vai dar super certo, tá bom? E você ganha tempo, facilita. Você pode vir aqui e decompor o número. Aí você vai fazer aquele tanto, né? Decompor em fatores primos, dá por 2, né? Por exemplo, dá por 2. Dá 1, dá 1, dá 2. Dá por 2. Fazendo por todos os meios. Aqui dá 5, aqui dá 6. Dá por 2. Aqui dá 2, né? Aqui dá 8. Dá por 2. Aqui dá 14. E dá por 2 de novo. 7 e 7. Então, eu decompus o fator primo e aí encontrei todos os seus números. Então, são outro caminho que nós temos que fazer. Beleza? Pessoal, é muito importante você ficar atento às 4 grandes operações e à tabuada. Beleza? Então, por isso que a tabuada é muito importante. Eu tenho que saber usar todos esses elementos. Vamos lá para a próxima etapa. Além da tabuada, vamos fazer aqui algumas operações. Operações com números decimais. Vamos usar aqui, ó. Operações com números decimais. Bom, então, qual é o princípio da operação com números decimais? O princípio da operação com números decimais é que somar e subtrair é muito tranquilo, vírgula debaixo de vírgula, efetua a operação normalmente. A grande questão está na multiplicação e na divisão. Vamos aqui na multiplicação. Eu tenho 1,75 vezes 2,15. Ah, tá. Como é que eu vou operar isso, então? O primeiro passo é você escrever. Esquece a vírgula. Não tem vírgula. Pensa que não tem vírgula. Então, recopia os números. 1,75, já vou colocar um debaixo do outro. 215. Certo? Agora, vou multiplicar normalmente. Esqueci a vírgula e vou multiplicar normalmente. Todo mundo tem essa tranquilidade de fazer esse tipo de conta? Tem, né? Mas vamos aqui. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Fiz a primeira linha, né? Fiz esse cara. Vou fazer um agora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Solto sempre uma casa e coloco aqui debaixo. Agora vou fazer o 2. Solto mais 1, né? E venho aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Somo todo mundo. 5. 7 com 5, 12, vai 1. 8 com 5, 15 com 1, que foi 16, vai 1. 1 com 1, 2 com 5, 7, 3. Então, esse número todo aqui. Só que a gente tinha casas decimais. Agora, com o resultado, eu vou lá nos números decimais e conto o número de casas decimais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quantas casas decimais eles tinham? 4 casas decimais. A vírgula não está aqui? Eu vou só contar essas casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, multiplicar esse cara por esse cara, o que vai dar? 3,7625. Contei as casas decimais, não vou arredondá-lo, mas é a forma que tem. Vai depender da resposta. Se vir uma operação que você tem que fazer isso,
olhe para as respostas, vê quantas casas decimais ele está pedindo, né? Se ele pedir só duas, vai ser 3,76. Se ele pedir só uma, e como esse próximo número aqui, ó, é 6, está acima de 5, vai estar aproximadamente 3,8, porque você arredonda. Então, tem todos esses aspectos na multiplicação com números decimais. E você tem que ficar atento a isso para não errar uma conta dessa. Então, multiplicação com números decimais é assim. Vamos fazer agora uma divisão com números decimais, que muita gente fica na dúvida. Então, estamos só relembrando, porque faz parte do conteúdo programático, tá? Que são operações, as operações estão lá, e é o caminho para a gente chegar no raciocínio lógico. Por quê, gente? O raciocínio lógico, ele vem muito da forma de você resolver as questões sem cálculos. Você resolver as questões sem cálculos, você resolver as questões sem essa dificuldade toda, tá? Então, o raciocínio lógico requer, só que se sua mente não estiver programada, trabalhada, né, bem consolidada esses tipos de conteúdo, trava demais e aí você vai ter mais dificuldade com o raciocínio lógico. Eu sempre estou falando nas aulas. Tem dois tipos de pessoas que estão indo fazer esse concurso. Tem a turminha que vai para não zerar o raciocínio lógico. Ah, não posso zerar, senão vou ser eliminado, não posso zerar, não posso zerar, não posso zerar. Cria isso na cabeça e formata isso, programa seu cérebro para poder, né, nessa metodologia. E tem os que vão para poder acertar o máximo de questões para serem aprovados. Qual tipo que você é? Qual tipo de pessoa você é? Qual dos tipos que você está desenvolvendo para poder, então, encarar este concurso da prova da Banca BGP em Ribeirão das Neves? O que vai para não zerar raciocínio lógico ou o que vai para poder acertar o máximo de questões e ser aprovado? Você reflita sobre isso aí. Vamos fazer a divisão? Viu aqui, ó. 1,75 dividido por 0,15. Beleza? Dividido. Vamos montar a divisão euclidiana, que ela é muito importante. Não esqueça a vírgula aqui, tá? Aqui não é o princípio de você esquecer a vírgula. Aqui você está em outro processo. A divisão euclidiana, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. Não esqueço, eu igualo. Lá na multiplicação, eu posso fazer a conta esquecendo a vírgula, só no resultado eu volto nas vírgulas, nas casas decimais. Aqui não, aqui eu tenho que igualar as casas decimais. Anota aí no seu resumo. Igualar as casas decimais. Muito importante para os alunos é tomar nota, gente. Tomar nota do que o professor está falando. Ali saem muitas dicas, tá? Então vamos lá. Olha aqui, o que eu estou fazendo? Vou igualar essas casas decimais. Vou andar uma casa aqui e vou andar uma casa aqui. Vou andar uma casa aqui, vou andar uma casa aqui. Se eu fiz o processo sem ter que acrescentar casas, zeros, então aqui permanece como está. Não faço nenhuma alteração nesse cara aqui que é o meu quociente, beleza? Agora que eu igualei as casas decimais, então ficou 175 dividido por 15. E aí eu vou fazer a conta normalmente. Você lembra como é que faz a divisão? Tem que lembrar, gente, as 4 grandes operações. 17 dividido por 15 vai dar 1. O 15 vem para cá, menos, sobra 2. Resta 5. 25 dividido por 15 dá 2? Não, dá 1 novamente. 1 vezes 15, 15. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. Beleza. Se eu quiser continuar resolvendo, eu preciso continuar. Está vendo que 10 é menor? Então aqui eu tenho que fazer esse número ficar maior. Como eu vou fazer? Vou colocar um 0 aqui. E no primeiro, eu sou obrigado a colocar vírgula. Tá? Depois eu tenho um de graça, mas na matemática o primeiro é obrigatório colocar vírgula. 100 dividido por 15. Quanto que vai dar 100 dividido por 15? Dá aproximadamente 6. 6 vezes 15, 90. Sobra 10. 6 de novo, porque aí eu tenho um zero de graça. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 vai dar 6 aí pro resto da vida. Vai dar uma dízima periódica. Beleza? Então,
Aí você vai de novo, gente. Toda vez que tem uma questão com esse tipo de divisão, olha as respostas para você ver quantas casas você está pedindo, né? Se está pedindo um número aproximado. Vê no enunciado se tem alguma informação específica. E aí você vai ter ciência do que você vai precisar. Beleza? Vamos apagar essa parte aqui. Temos aqui operações com números decimais. Agora, é muito importante que você treine expressão numérica. Claro, como assim? Isso. Você vai treinar expressões numéricas. Por que eu tenho que treinar expressão numérica? Por que eu tenho que treinar expressão numérica? Eu estou estudando para raciocínio lógico. Estou indo para o concurso, não vai cair. Gente, não vai cair assim uma expressão numérica para você resolver. Ponto. Certo. Tá certo. Só que tem um detalhe muito importante. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a expressão numérica, ela nos fortalece para fazer conta. A expressão numérica, ela te dá força para você poder fazer contas, várias contas. Então, na aula presencial, eu falei isso com a galera. Gente, chega, pega aí 20, 30, 50 expressões numéricas e vai resolvendo. E aí tem as ordens de resolução. O que você tem que fazer para a expressão numérica? Fazer perguntas para a expressão numérica. Pergunte, você tem potência? Beleza. Você tem divisão? Pergunta para ela a expressão numérica. Olhe para ela e pergunte, você tem multiplicação? E aí você vai, então, colocando a ordem, porque essas aí, potência, raízes, multiplicação, divisão, elas têm ordem de preferência. A última ordem de preferência é somar e subtrair, tá? A última ordem de preferência é somar e subtrair. Então, o que você tem que fazer? Treinar bastante expressão numérica. A outra coisa que você vai treinar bastante, que nós vamos fazer aqui, não vou fazer nenhuma expressão numérica aqui nessa aula, tá? Mas vou gravar uma aula e tem já no canal, gratuito para todo mundo, já tem lá no canal aulas específicas de expressão numérica. Então dá uma olhada no canal aí, busca lá, pesquisa lá, que você vai conseguir resolver lá. Se tiver dificuldade, me manda no privado, no grupo lá, né, no privado do nosso contato lá do preparatório, para a gente poder tirar as suas dúvidas e se precisar eu gravo uma aula para a galera lá resolvendo essas questões que você tiver dificuldade. Beleza? Agora nós vamos falar de equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Beleza? Qual que é a importância da equação do primeiro grau nesse processo? De novo, a expressão numérica é energia, força, para a gente poder batalhar e ficar bom nos cálculos. Cálculos. Gente, expressão numérica, expressão algébrica são ótimas para dar velocidade de cálculo, tá? Que muita gente precisa. Equação do primeiro grau, ela vai trabalhar esse carinha aqui, ó. Vem aqui comigo aqui no cantinho. Manipulação algébrica. Manipulação algébrica. Qual que é a importância da manipulação algébrica? Eu vou te mostrar aqui agora. Eu tenho uma equação qualquer aqui, x mais 3 é igual a 3x mais 8. Certo? Então, eu tenho essa equação. Uma equação do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Por causa desse carinha aqui, ó. Eu venho aqui no x e olho. Todo número tem o elevado a. O 1 está lá. 10. O 1 aqui, ó. 1 elevado a 1. Mas precisa de colocar? Não, ele não precisa aparecer. Mas ele está lá. O x aqui, ó, está elevado a 1. Também está elevado a 1. Também está elevado a 1. Também está elevado a 1. Só que não precisa. Na matemática não precisa. Outra coisa que ele tem isso aqui, ó. Todo número é dividido por 1. Ele está aqui. Só que não precisa aparecer por quê? 1 dividido por 1 é ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não precisa. Mas quando vir uma situação dessa, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que saber essa informação para poder seguir a minha jornada. Então, aqui, ó, x mais 3
é igual a 3x mais 8. Tem dois caminhos. Qual que você quer? Tem o caminho das pedras, que você pode errar, tropicar e machucar o joelho, e tem o caminho bonitinho lá da Chapeuzinho Vermelho, que vai levando, né, o docinho para a vovó. Você pode escolher. Certo? Só que ela quis cortar caminho, ela foi para o meio da floresta, encarar o lobo mal. Mas tudo bem. Gente, preste atenção. Vou te dar uma dica. Um bizu, tá? Anota isso aí. Você vai pegar e vai olhar para os dois termos. Tá vendo que eu tenho igualdade? Eu tenho uma igualdade. Olha, quando tiver uma igualdade, eu pego esse termo daqui e esse daqui e olho. Dou uma olhada bem forte para ele. E vejo qual dos dois lados o x, o número que acompanha o x é maior. Qual dos dois lados o número que acompanha o x é maior? Este. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esses termos. Quando eu inverto esses termos ao mesmo tempo, né? Só troco de lado assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar esse termo aqui, que eu vou chamar ele de 1, esse aqui do segundo termo, e vou invertê-los. Vou pegar o segundo e vou trazer para cá, ó. E vou pegar esse cara aqui e vou trazer para cá. A matemática me permite fazer esta manobra. Faz parte da manipulação algébrica. Tá? Por isso que é importante estudar a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau, junto com a expressão algébrica, que eu não trouxe aqui ainda, só estou com a numérica para te dar força, e a algébrica também é muito boa, mas a gente não vai ter tempo de ficar muito tempo nas expressões, nem nessa parte, tá? Mas entre 4 e 6 primeiras aulas, nós vamos trabalhar muita matemática básica, tá? Para poder, então, partir para o raciocínio lógico, porque as questões da Banca BGP têm esse conteúdo programático. O que eu fiz? Eu peguei esse termo e troquei de lado. Ao trocar de lado ao mesmo tempo, não altera o sinal. Vou te mostrar lá na frente por que eu fiz isso. Agora, eu vou, então, isolar. Qual que é o objetivo de uma equação? Pegar uma incógnita. O objetivo de uma equação é pegar uma incógnita, um termo desconhecido, manipulá-lo dentro de uma linguagem matemática e achar, então, o seu valor. Então, o que eu vou fazer? Todo mundo que for letra, eu vou colocar do mesmo lado. O 3x já está aqui, ó, antes do igual. O x, ele está deste lado, eu preciso ele do lado de cá. Quando eu trocar ele isoladamente, eu vou inverter o sinal. X está mais x, vem para cá o quê? Menos x. Igual, o 3 tem a preferência. Ele permanece aqui. O 8 está mais 8, vem para cá o quê? Ele vai trocar de lado. Ao trocar de lado, ele troca de sinal. Menos 8. Agora eu faço conta. 3x menos 1x, é só você conservar a letra se as letras forem iguais. Na expressão algébrica, é para você conseguir operar contas com letras, tá? E observar os termos comuns delas. Então, 3x menos 1x, 2x. 3 menos 8, menos 5. Gente, 4 grandes operações. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer essas contas ainda. Não pode. Temos que passar essa fase. Tá? E aqui eu vou isolar. Tá vendo que o 2 está multiplicando o x? Toda vez que tiver um número e uma letra, eles estão multiplicando entre eles. Aqui, ó, o 1 está aqui, na frente do x. 1 vezes x. O 3 está aqui, 3 vezes x. Se eu soubesse o valor de x, eu colocava aqui o valor e encontrava a informação. Então, eu vou conservar o x, porque eu quero isolar ele. A equação tem o objetivo de isolar a incógnita. O menos 5 está aqui. O 2 está multiplicando. Qual que é o contrário da multiplicação? Olha as 4 grandes operações aparecendo o tempo todo. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Essa é a resposta final desta equação. Se eu pegar esse valor e colocar aqui, tem que dar uma igualdade verdadeira. O objetivo da equação, quando o François VT desenvolveu esse princípio, desenvolveu esse teorema, né? Muito importante. Ele pegou e desenvolveu justamente para quê? Para a gente poder trabalhar com essa incógnita e achar os valores escondidos. Lógico, eu criei na minha cabeça,
né? Não foi um teorema, não foi uma equação testada, provada para ver o seu resultado exato, tá? Por isso que deu um resultado aleatório, negativo, né? Mas sempre isso pode acontecer, porque eu inventei ela aqui na hora, tá? Então, pessoal, equação do primeiro grau ela é muito importante, porque você vai trabalhar a manipulação algébrica. Ao trabalhar a manipulação algébrica, tá? Você vai estar desenvolvendo essas questões. Se o x está do lado de cá, vou trabalhar com ele e vou inverter os termos. Vou ver onde que o valor de x está com o maior número acompanhando ele. E aí faço as minhas manipulações, tá? Então essa é a forma mais tranquila de você estar resolvendo uma equação do primeiro grau. Vamos para a equação do segundo grau? Olha aqui. Equação do segundo grau. Já mudou a situação. Então agora eu vou ter x ao quadrado mais x menos 3. Beleza. Então, na equação do segundo grau, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar alguns elementos. Gente, toda vez que eu tiver uma equação, eu vou ter um carinha chamado coeficiente. O que é o coeficiente? O coeficiente é aquele valor numérico que acompanha o x. O coeficiente linear, né? Ou angular, como alguns gostam, né? Tem um linear e tem um angular. Mas aqui não vou entrar nesse método de geometria analítica que não cai na nossa prova. Beleza? Mas olha o coeficiente aqui. O que eu sei de equação do primeiro grau e de equação do segundo grau? Porque toda equação do primeiro grau ela é assim, ó, ax mais b. Estou pondo igual a zero, tá? E a equação do segundo grau, ela é ax2 mais bx mais c. E o que isso tem a ver? Porque esses caras, A, B e C, eles são algum número pertencente aos reais. Onde A, B e C pertence aos reais. Qualquer número do conjunto dos números reais, que nós temos uma aula só para teoria de conjuntos, esses caras são os coeficientes. E eu tenho que observar quem é, sempre numa equação de segundo grau, quem é o A, é o primeiro passo, quem é o B e quem é o C. O A é quem acompanha o x ao quadrado, que é o grau 2. Por que é a equação do segundo grau? Porque ela é grau 2. Ela está elevada ao quadrado. Equação do segundo grau. Então, a outra é a equação do primeiro grau, porque o x estava elevado a 1. Aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 1, e o 3 é um número independente. A gente chama de termo independente. Tá? Isso é importante você relembrar. Bom, assim que eu descobrir isso, então vamos aqui colocar quem é o A. Eu vou vir no número, na letra, e vou ver quem está acompanhando. Quem está acompanhando o X aqui, ó? A 1 aqui, tá? Então, esse A vale 1. Quem está acompanhando o B? Quem está aqui na frente do X? O 1. Por isso que é importante. A ele aqui. E quem que é o C? A maioria vem cá e fala 3. Não, gente, se tiver sinal, eu tenho que respeitar o sinal. Sempre. Anota isso aí, por favor. Sempre respeite o sinal. Sempre respeite o sinal. Tá? Não deixa isso, porque senão ele vai te derrubar. Você vai perder uma questão por causa do sinal. Ótimo. Então, consegui. Já sei quem é o A, quem é o B, quem é o C. Eu tenho que relembrar duas fórmulas. Você lembra? Vou colocar aqui, ó. Qual que é a primeira fórmula do sistema de Bhaskara? O delta. Anote, porque você vai ter que guardar ela. Delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Na matemática, não tem como escapar, e também no raciocínio lógico, você vai ter que, para essa prova banca do BGP, você vai ter que guardar aí entre 20 a 40 fórmulas. Tem que guardar, tem que aprender, tem que entender, e alguns aspectos você tem que decorar, tá? Então, vai um que você pode anotar que você vai precisar. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E a outra fórmula é das raízes. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Nós vamos ter uma aula
já tem gravado aí sobre potenciação, já vai subir a aula de radiciação, mas aqui também, nesse formato, eu vou gravar uma outra aula. Eu estou gravando 2 tipos de aula, tá? Que é para melhorar a sua fixação. Então, essa fórmula é a primeira, nós vamos usar bastante, e essa fórmula é a segunda. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Aqui eu vou achar o x' e o x duas linhas. Que são as duas raízes reais possíveis, desde que o delta respeite isso aqui, ó. Ou o delta ele vai ser maior do que zero, e se o delta for maior do que zero, ele vai ter duas raízes reais, ou o delta vai ser igual a zero, e aí ele vai ter só uma raiz real, ou o delta será menor do que zero. E aí ele não vai ter nenhuma raiz. Não tem raiz. Ok? Então, fique bem atento a esses detalhes. Essas informações são importantíssimas. Guarda, anota, tá? Eu sempre dou dica para o pessoal, principalmente nas fórmulas, pegar, colocar em folha de ofício. Deixa eu pegar uma aqui só para você ver. A minha mesa está cheia de papel, cheia de caderno, cheia de material, mas é assim mesmo. Pega uma folha, tá? Assim, e vai anotando as fórmulas e vai pregando. Prega no guarda-roupa, né? Não com uma colinha para poder manchar, não na parede para poder manchar, mas pega aí uma fitinha, tá? Ou coloca no muralzinho aí. A gente tem que fazer para decorar as fórmulas, porque senão você não vai conseguir, beleza? Então vamos lá. Já que eu já sei as fórmulas, vamos calcular qual é o valor de delta nesta equação. Deixa eu apagar aqui. Registrou? Dá print na tela, tá bom? O pessoal lá do cursinho. Deixa eu tirar uma foto. Gente, vai tomando nota, vai tirando foto, sim, vai fazendo prints da tela, sim, tá bom? E você vai aí trabalhando as informações. Apaguei aquelas informações lá que são muito importantes e vou agora calcular o delta. Quem que é o B? B ao quadrado. Aqui, ó, delta é igual a B ao quadrado. Olha a forma. Quanto que vale o B? Vale 1. 1 ao quadrado. Menos da fórmula 4 vezes o A. Quanto que vale o A? Vale 1. Quando a gente for positivo, não preciso preocupar com parênteses. Quando for, por exemplo, o C, quem é o C? Menos 3 vezes, aí eu tenho que abrir o meu amigo parênteses. Tem que abrir o meu amigo parênteses. Beleza? Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Outra informação importante que eu vou colocar para você aqui, olha. Nunca, nunca, mas nunca mesmo esqueça do jogo de sinal. E onde que entra o jogo de sinal, Eduardo? O jogo de sinal ele entra na multiplicação e na divisão. Quando é a operação de somar e subtrair, prevalece o sinal do maior. Somou ou subtraiu sinais diferentes, somou ou subtraiu sinais diferentes, você vai usar a regrinha de quem é maior. Multiplicação e divisão com números com sinais diferentes vai para o jogo de sinal. E qual que é o jogo de sinal? Mais vezes mais vezes menos, menos vezes mais e menos vezes menos. São esses aqui que vai aparecer para você. Uma dessas ordens. Então, sinais iguais, toda vez que tiver sinal igual, já coloca mais. Sinal igual, mais. Sinal diferente, menos. Tá bom? E quando eu for operar essa fórmula, ou qualquer outra fórmula, multiplica primeiro o sinal. Esquece os números. Multiplica primeiro o sinal, depois você multiplica os números. Então vamos lá. Menos com mais do 1, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. Então, delta é 13. E aí, eu vou usar, então, o x'
e o x duas linhas. O x linhas, ele vai ser, tá? Ele vai ser o menos b mais a raiz de delta sobre o 2a. E o x duas linhas vai ser o menos b menos a raiz de delta sobre o 2a. Por isso que tem o x' e x duas linhas. A forma geral é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Por isso que o x duas linhas vai ser com mais e o x duas linhas vai ser com menos. Ah, e se eu trocar? Olha, aí eu nunca vi se trocou, se fez um com menos, fez com mais. Vai dar duas raízes e você vai colocar na solução, se tiver solução, né, na ordem crescente dos números, vai as opções eu vou te mostrar lá e não vai dar problema para você não. Vamos resolver? Vou encontrar aqui então. Primeiro que raiz de 13 não tem raiz exata, tá? Então, vamos lá. Menos b, quanto que vale o b? Vale 1, então menos 1. Aqui, ó. Printou a tela? Vou até sair daqui para você printar a tela. Printa a tela. Pronto. Aí agora eu posso apagar aqui. Já vem que o delta é 13. Certo? Deu o jogo de sinal. Tem esses carinhas aqui. Às vezes alguém chega na aula. No vídeo é mais complicado, né? Mas lá no curso preparatório, o pessoal tem a turminha que chega depois do horário, pode de trabalho, pode de ônibus, tá? E fica todo nessa questão aí. O que acontece? Acontece que agora eu vou pegar e vou pegar aqui, ó. O B vale 1, então ó, esse carinha aqui é menos 1, mais raiz de 13 sobre 2 vezes A. Quanto vale o A? Vale 1. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. E o x duas linhas? Menos 1 menos raiz de 13 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Acabou. Essa é a minha solução. Se eu tivesse lá, né, nas opções, solução é igual. Espera aí que minha chave aqui ficou esgrambanhada. Como que ficou aqui? Ficou assim, ó. Vou colocar na ordem crescente. Quem que é maior? Esse aqui é menor. Menos 1 menos raiz de 13 sobre 2. E a outra solução é menos 1 mais raiz de 13 sobre 2. Essa é a solução desta equação no segundo grau. Beleza? Então, agora, vai para a prática. Como você vai fazer? Vai lá no seu celular ou no OK Google, né? E fala assim, OK Google, ou Alex, tem Alexa? OK Google, quero questões de equação do primeiro e do segundo grau, lista de exercício. Pum, vai vir para você lá PDF ou documento Word, não importa. Pega, baixa, faz exercício. Se você não treinar, você não vai guardar as fórmulas. Gente, tem que praticar. A aula aqui do professor vai facilitar para você, vai te mostrar como que funciona, te relembrar as coisas. Mas se você não treinar, não vai ficar forte para passar no concurso. Para passar no concurso, você precisa treinar. Treinar pesado, puxar ferro. Olha o nosso ferro aqui, ó. Lápis, caneta, canetão, caderno, folha, isso aqui, né? Livros, apostila. Já estou disponibilizando um monte de material para você baixar, tá? E tá aí resolvendo questões aí, tá bom? Se precisar, eu coloco na plataforma lá alguns PDFs de exercício de expressão numérica, expressão algébrica, equação do primeiro grau e equação do segundo grau, beleza? Mas, de qualquer forma, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu te agradeço, tá? E a gente segue aí na nossa jornada rumo à nossa aprovação.